Olá, meus queridos e queridas filhos e filhas de Deus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma vez estamos aqui nesses estudos, nesse aprendizado, onde aprendemos juntos, eu e você, aprendemos com Jesus, que é o nosso mestre, o nosso professor. E hoje um assunto muito, mas muito forte mesmo, onde ele diz: poder contra Satanás e os demônios. Gente, é um assunto pesado, mas é necessário para que você e eu entendamos o que fazer. Satanás, ele está atuante nesse mundo? Claro que ele está. Ele pode nos prejudicar? Sim, pode, e muito, em todas as circunstâncias, em todas as áreas, na área sentimental, na área física, né, na saúde, no caso, no trabalho, nas finanças. Ele pode nos prejudicar muito, sim, se nós não estivermos preparados. Então esse é o estudo de hoje, para que você e eu estejamos preparados contra esse mal que pode nos atormentar terrivelmente. Tá bom, queridos? Hoje tem muitas novidades, inclusive eu vou contar um testemunho meu para vocês e explicar para vocês porque eu tenho tanto prazer em pregar a palavra de Jesus. Por que eu levo essas palavras até vocês? Por quê? Porque eu tive uma grande experiência com Jesus. Eu tenho muito contato com Jesus, mas eu tive uma enorme experiência, onde tudo começou. Tudo começou, então por isso eu vou explicar para vocês, para que vocês me conheçam um pouco mais, tá bom? Mas antes, pessoal, primeiro eu quero agradecer a vocês que estão se inscrevendo no meu canal. Gente, muito. Deus abençoa cada um de vocês, tá bom? E vocês que ainda não se inscreveram no canal, gente, se inscreva, é muito importante. É importante por quê? Porque quando você se inscreve, não só se inscreve, você escreve, ativa o sininho, você faz comentários no vídeo. Então o YouTube, que é a plataforma que divulga esses vídeos, ele leva esses vídeos, ele oferece esses vídeos a muito mais pessoas. E assim os vídeos vão aumentando, as visualizações vão aumentando e vai chegando a muito mais pessoas, que é o objetivo desse canal. Eu prego para vocês, para que vocês aprendam, mas por que não pregar para uma multidão de pessoas? Porque o mundo está cheio de pessoas sofrendo, angustiadas, atormentadas, terrivelmente, sem necessidade. Porque Jesus está aí para todos. Todos podem ter acesso a Jesus, mas para isso eles têm que saber, têm que aprender, têm que entender como chegar até Jesus. Porque as perguntas são sempre as mesmas. Ô Jesus, me ajuda, mas não sabe o que fazer. E existe uma forma, existem regras para se chegar até Jesus, para chegar até Deus. O próprio Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai, ninguém chega a Deus se não for por meu intermédio. Mas a pergunta é: como chegar a Jesus? Então vocês vão aprendendo. Então você que não é inscrito, eu peço em nome de Jesus, se inscreve. Tá aí, ó, tá vendo? Inscreva-se, ative o sininho, faça seus comentários, divulgue, compartilhe, e você vai estar ajudando a todas as pessoas que precisam muito, mas muito de Jesus. Muitas pessoas aflitas terrivelmente, muitas pessoas morrendo aí literalmente por falta de Jesus. Mas agora vamos ao nosso vídeo de hoje, né? O que nós temos para o estudo de hoje? A palavra principal se encontra lá em Mateus, tá? Mas eu vou falar um pouquinho sobre esse terrível mal que nos aflige, a todos na verdade. Ele é o causador de todos os transtornos da vida, desde o início. Foi ele que causou o pecado lá do Adão com a Eva, e ele vem atormentando o mundo, porque ele vive nesse mundo. O diabo e os demônios, eles vivem nesse mundo, guarde isso. Vamos ler aqui um estudo a respeito, bem rápido, só para explanar todas nossas visualizações a respeito desse assunto, que hoje é poder contra Satanás e os demônios, né? Os demônios. O Novo Testamento menciona muitas vezes pessoas sofrendo de opressão ou influência maligna de Satanás, devido a um agente maligno espiritual que neles habita. Menciona também conflito de Jesus com os demônios. Então a Bíblia afirma que sim, existe demônios, existe Satanás, e como eles são terríveis. Diz mais: os demônios são seres espirituais com personalidade e inteligência, como súditos de Satanás, inimigos de Deus e dos seres humanos. São malignos, destrutivos e estão sob a autoridade de Satanás. Então existe um chefe, esse chefe se chama Satanás, que lá no passado foi um anjo excelente que se chamava Lúcifer, um anjo de luz, mas ele quis tomar o lugar de Deus. Veja só, ele se rebelou contra Deus, então ele se tornou Satanás, um demônio. E ele é o chefe de todos os demônios, porque um terço dos anjos do céu, uma terceira parte dos anjos do céu, que estavam se aliando com Satanás,
foram todos eles expulsos, e todos eles foram mandados para onde? Para a terra, para esse planeta que nós estamos aqui agora. Nós tivemos esse infortúnio de Satanás morar no mesmo planeta que nós, e ele é o culpado por muita desgraça. Os demônios podem habitar no corpo dos incrédulos. Quem é incrédulo? Quem não acredita em Deus. A pessoa fala assim, eu não acredito em Deus, não acredito em nada. Não tem problema que ela não acredita, o diabo acredita. Então, os demônios podem habitar no corpo dos incrédulos e constantemente o fazem. E falam através de vozes dessas pessoas, escravizam tais indivíduos e o induzem à iniquidade, à imoralidade e à destruição. Então, quando o diabo... Você já viu pessoa endemoniada? Você já viu alguma vez? É muito feio, é muito ruim. Mas às vezes você não precisa ver o próprio demônio na pessoa. Às vezes você vê uma pessoa literalmente caída na sarjeta, um alcoólatra que está dormindo na calçada. Se você raciocinar, você vai perguntar-se, por que esse homem faz isso? Olha o mal que ele está fazendo para ele mesmo. Sabe por quê? Porque não é ele. Tem uma força sobrenatural que está atuando na mente dele, que domina ele e faz com que ele faça as coisas terríveis. Assim é o drogado, assim, todas essas desgraças que você vê no mundo. Uma pessoa matando a outra, por que ela mata a outra? Ela podia ser amigo da outra. Por que um filho mata uma mãe, ou vice-versa? Por que um irmão mata outro irmão? Porque tem coisas ruins por trás disso aí, muito mais fortes do que elas. E como elas não são aliadas de Jesus, elas estão predispostas a ser influenciadas por esse maligno. Elas estão ali fragilizadas espiritualmente. Então o diabo literalmente pode entrar sim. Mas só entra em pessoas ruins? Não, muitas pessoas às vezes estão com a vida totalmente ao avesso e não sabem o que está acontecendo. Ela fala, poxa, tá tudo ruim na minha vida, tá ruim a saúde, tá ruim sem dinheiro, sentimentalmente estou ruim também, tudo está ruim. Por que está ruim? Porque muitas vezes ela está sofrendo uma opressão. Ela está totalmente demoniada? Ela não está sendo manipulada literalmente por Satanás, mas ela está sendo oprimida. Satanás está jogando setas malignas sobre ela, desgraças. Então a pessoa está ali sofrendo, não sabe o que fazer, não consegue sair da situação. E é isso que eu vou explicar para vocês hoje. O que fazer, como fazer, segundo Jesus, segundo a instrução do nosso mestre, o nosso professor, o nosso Salvador, Jesus. Então ele tem a explicação, ele tem a saída, ele nos fala como fazer. Vamos entender. O Novo Testamento mostra que o mundo está alienado a Deus e controlado por Satanás. Sim, a palavra de Deus fala assim, o mundo jaz no maligno. Então o mundo hoje é dirigido por Satanás. Ele é de Satanás? Não, o mundo é de Deus, mas ele está momentaneamente dirigindo esse mundo, como se fosse um gerente do mundo. Ele tem poder sobre o mundo, mas não tem poder sobre todos, porque a autoridade de Deus é muito maior. Então ele só pode agir na vida de uma pessoa ou da outra se a pessoa estiver alienada a Deus. Se a pessoa estiver longe de Deus, ela vai sofrer consequências. Agora, se ela estiver próxima de Deus, o próprio Jesus não deixa, não permite. Vocês vão entender. Os demônios podem causar doenças físicas, embora nem todas as doenças e enfermidades procedem do espírito dos maus. Então muitas pessoas doentes, sabe aquela doença que vai no médico, não descobre o que é, faz um monte de exame, não descobre o que é, ninguém sabe o que é, da onde vem essa doença, que doença é essa, que terrível, e não sabe, não descobre a causa, não descobre a cura, não consegue resolver. Então muitas vezes é a influência maligna, né? Vamos entender mais. Mas antes eu quero contar para vocês, que eu prometi, né, contar agora, o que aconteceu comigo, por que eu mudei e por que eu prego tanto Jesus, porque eu tenho tanta fé em Jesus, porque eu quero dividir Jesus com vocês. Faz 33 anos aproximadamente que eu me converti, 30 e alguma coisa, né, não lembro a data exata, mas eu era um incrédulo, ou seja, eu não acreditava, né, eu duvidava de tudo, vim de pais que eram católicos, mas também não praticavam, né, então cresci sem religião, sem Deus, só ouvia falar de Jesus, mas não conhecia Jesus, não sabia nada de Jesus não. Até que um dia, minha vida era boa, até que um dia começou a virar de ponta cabeça a minha vida, virar no avesso. De repente começou a dar tudo errado. Perdi a empresa, tinha uma empresa boa, perdi, consequentemente fiquei sem dinheiro, né? Fiquei irritado, comecei a tratar mal as pessoas, comecei a afastar as pessoas de mim porque estava irritado. Acabei perdendo um casamento, então foi embora a mulher, levando filho, me senti sozinho, abandonado, jogado, sem dinheiro, sem mulher, sem filho, abandonado literalmente, desprezado.
e comecei a beber, comecei a fumar, comecei a fazer coisas horríveis, porque eu estava me sentindo totalmente perdido, eu estava me sentindo sufocado, eu não sabia o que fazer, buscava saída, nem comer eu queria, eu perdi até o apetite, eu não sabia nem o que eu queria, atormentado, não conseguia dormir de noite, e consequentemente comecei a ouvir vozes, ver vultos, coisas estranhíssimas, ouvi vozes falando como se estivesse atrás de mim, eu olhava para trás e não via ninguém, e eu estava atormentado, eu não sabia o que fazer, e tudo dando errado na minha vida. Até que um amigo meu, observando-me, me vendo naquela situação, né? Ele fez um convite para mim, ele falou, rapaz, você não quer ir até uma pessoa que ela faz oração? Mas eu não acreditava em nada. Falei, oração? Sei lá, mas por consideração a esse amigo meu, eu acabei, e com a insistência dele, eu acabei indo até esse lugar, né? Falei, vamos, não tenho nada a perder, tá tudo ruim já, pior não pode ficar, tá horrível. E acabei indo, e chegando lá, era uma chácara, né? Uma área rural, era uma chácara, e tinha um portão, e um corredorzinho, e a casa lá no fundo. E ele chamou uma pessoa lá, a pessoa lá ao longe, né, que nós estávamos na entrada, ela falou assim, vem, chamou, fez aceno com as mãos, e nós fomos subindo. E chegando lá, eu acabei conhecendo a pessoa, e essa pessoa era um pregador, era um pastor. Só que não era um pastor comum, era um pastor que tinha saído recentemente do presídio. Ele era um ex-condenado, um ex-presidiário, que se converteu dentro da prisão, dentro da cadeia. E um homem que se converteu muito, ele aprendeu muito, ele ficou muitos anos na cadeia, ele aprendeu muito, e ele virou um pastor. Mas, sobretudo, as palavras que ele trazia para mim eram diferentes, porque ele estava parecido comigo. Eu me encontrei com uma pessoa que tinha vivido situação parecida com a minha, tristeza, angústia, depressão, coisas erradas que sofreu, que fez também, pessoas que ele magoou, que ele ofendeu, que ele, enfim, estragou a vida das outras pessoas, e consequentemente ele foi para a cadeia, e lá ele encontrou Jesus, porque Jesus é assim, muitas vezes precisa estar no buraco para encontrar Jesus, mas nem sempre precisa estar no buraco, você pode encontrar Jesus num lugar bom também, viu? Jesus está em todos os lugares, é só clamar por ele. E ele acabou se convertendo dentro dessa prisão. E ele falou algo para mim, que até então eu estava ouvindo o que ele estava falando, mas eu estava meio assim, será que ele está falando dele mesmo? Será que é verdade tudo que ele está falando? Porque eu era incrédulo, eu não acreditava em mais nada. Estava revoltado até com Deus, eu estava revoltado. E ele falou algo para mim que me marcou muito, mexeu muito comigo. Ele falou o seguinte, falou, rapaz, quando você estava lá na entrada, que você veio subindo, que ele assinou para que nós passássemos a porteira, o portão, e fôssemos subindo por aquele corredor comprido, ele falou, eu vi você e mais 4 pessoas ao seu lado. Eu falei assim, como 4? Porque estava eu e esse meu amigo, então eu estava andando junto com o meu amigo ao lado. Ele falou assim, estava você, esse amigo, porém, do seu lado tinha 3 indivíduos sobrenaturais, espirituais, maléficos, demônios. Eu falei, como assim demônio? Ele falou, sim, eu vi perfeitamente. Vinha 2 de um lado e 1 do outro lado de você. À medida que você andava para o lado que você ia, eles acompanhavam você. Eu falei, meu Deus, então eu estou endemoniado? Ele falou, sim, você está endemoniado. E ali houve uma conversa, as explicações, e ele orou por mim, e eu saí dali pensativo, eu saí aliviado, mas saí pensativo. Eu falei, meu Deus, então eu estou endemoniado, então é essa a explicação? Porque até então eu não entendia nada de demônios, de espiritual, de Deus, de Jesus, eu não entendia nada. E eu saí de lá pensativo, falei, meu Deus, mas então eu estou endemoniado, é isso a causa das minhas desgraças todas? É essa a causa de todos esses problemas que eu estou vivendo? E eu decidi o seguinte, eu falei, quer saber, eu vou para a igreja. E comecei a ir para a igreja. E na minha cidade tinha uma igreja, não vou falar o nome da igreja, da denominação, porque na verdade não é a igreja, é Jesus, mas é na igreja que você, muitas vezes é na igreja que você encontra Jesus. Você encontra Jesus em outros lugares também, você encontra Jesus em qualquer lugar, mas muitas vezes é na igreja. E eu acabei indo para essa igreja. E nessa igreja tinha cultos 3 vezes por dia, todos os dias. Tinha culto 10 horas da manhã, 2 horas da tarde e 7 horas da noite. E eu fui lá na igreja. Quando eu cheguei na igreja a primeira vez, eu vi ali um punhado, era de manhã, 10 horas da manhã, tinha poucas pessoas, tinha umas 20 pessoas ali. E aquele pastor lá no púlpito, no altar, ele começou a falar e começou a expulsar demônio. E eu fiquei olhando ali para as pessoas, expulsando demônio, e tinha uma pessoa que caía ali, começava a rolar, e eu fiquei espantado, porque era a primeira vez que eu vi aquilo. E de repente, eu caí. Só que eu não me lembro que eu caí.
Mas eu me lembro quando eu estava voltando em mim, porque foi não sei quanto tempo, acho que foi momentos, mas eu saí daquele lugar que eu estava sentado, junto com outras pessoas, e de repente eu me via lá naquele altar, rolando no chão, rolando literalmente. Eu acordei, despertei de mim mesmo, rolando no chão. E eu fiquei assim, sem saber o que é. E aquele pastor impondo as mãos sobre mim e expulsando o demônio. E eu voltei ao normal, fui ali, sentei-me na cadeira e de repente acabou o culto. E eu saí de lá e eu saí diferente. Eu entrei pesado, angustiado, sofrendo, revoltado com todos aqueles sentimentos ruins que eu vivia, que já estava vivendo há muito tempo. E de repente eu saí tranquilo, em paz. Parece que eu estava me pesando menos a metade do que era o meu peso. Parece que eu pesava suavemente no chão. E fui para casa diferente, feliz. Fui animado para casa, voltou em mim, houve mudança dentro de mim. Só que isso aí não demorou muito, não começou a opressão de novo. Coisas assim, algumas horas depois eu comecei de novo a ficar oprimido, ficar angustiado, coração apertado e ruim, muito ruim. Não vi a hora, falei, 2 horas eu vou lá de novo, porque eu fui 10 horas da manhã, 2 horas eu volto lá de novo. Fui lá 2 horas, aconteceu de novo, irmãos. Fui mais uma vez, manifestei demônios e saí novamente daquela igreja aliviado. Chegou a noite, não manifestei demônio mais, mas cheguei oprimido e saí aliviado. Aí eu comecei a ir todos os dias, 3 vezes por dia, de manhã, de tarde e de noite. Eu não estava trabalhando mesmo, porque eu não tinha mais emprego, eu tinha perdido tudo, tinha perdido a empresa. Então eu ia 3 vezes por dia. Isso aí foi durante mais ou menos uma semana, 10 dias, não sei, onde abriu-se as portas do entendimento para mim, porque eu estava verdadeiramente oprimido pelo diabo. Aí eu cheguei lá em casa, isso lá no final desse período, desses 10 dias aproximadamente, abri minha geladeira lá que tinha muita bebida alcoólica lá, peguei, falei, eu não vou beber mais. Também não joguei, larguei lá, falei, eu não vou beber mais, a partir de hoje eu não bebo mais, porque era um ciclo vicioso. Quando eu estava angustiado, e eu sempre estava angustiado até então, eu pegava e bebia, e quando bebia eu ficava mais emocionado ainda, porque mexia com as minhas emoções, aí eu ficava mais triste ainda, era um ciclo vicioso. Peguei o cigarro também, que eu não era fumante, mas tinha passado a ser fumante também, larguei ali, falei, não vou fumar mais essa porcaria, não vou mais, e então não fiz mais isso, decidi que eu não ia beber nem fumar mais, e minha vida começou a mudar. Foi rápido? Não foi rápido, irmãos, não foi rápido. A partir de então eu comecei, daí eu descobri uma outra igreja, que eu me afeiçoei mais a essa igreja, conversei com o pastor, ele me recebeu muito bem, até hoje eu amo esse pastor, eu amo ele, como pai da fé, uma pessoa que me ajudou muito espiritualmente. Eu cheguei aí fora de hora até a casa dele para conversar com ele, que eu precisava, ele estava aflito, né? Porque aquela sensação de aflição, de angústia, ela ia e voltava, eu não estava livre. Eu demorei bastante tempo, mas comecei a entender as coisas de Deus, e a estudar a Bíblia, a participar dos cultos, e buscar Deus, e comecei a louvar Deus. Passou-se mais ou menos, para não exagerar, uns 7 meses mais ou menos, essa mudança drástica que Deus, ele vem tratando a gente de dentro para fora. Ele trata primeiro o emocional, depois trata a carne, o físico, depois trata o espiritual. Então eu fui me transformando, minha vida começou a mudar, começou a voltar de novo em mim a vontade de viver, e eu comecei a trabalhar novamente. Eu recuperei a empresa, fui trabalhar numa outra melhor do que a primeira, reconstituí minha vida, conheci outras pessoas, fiz novos amigos, tive outro relacionamento, o qual deu certo. Isso tudo demorou anos, irmãos, demorou anos. Eu fiquei mais ou menos uns 3 anos em processo de libertação, para vocês terem uma ideia, mas Deus me libertou, e eu aprendi que a saída é Jesus. A saída é Jesus, não tem outro caminho. Então se você está aí se sentindo igual eu estava, atormentado, angustiado, sofrendo, perdeu as coisas, não sabe o que fazer, desanimado, não sabe nada mais o que fazer, já tentou todas as formas, que você tem força e nada disso resolveu, faça como eu, busque a Jesus. Foi assim que eu saí do buraco, Jesus me tirou daquele buraco horrível. Mas agora vamos entender, vocês entenderam agora por que eu amo Jesus, que eu tenho muita fé em Jesus. Isso aí se passou há uns 30 e tantos anos atrás, mas nunca mudou. Eu nunca mais me afastei de Jesus. Eu não sou louco para me afastar de Jesus, porque se eu me afastar de Jesus eu viro alvo do diabo. E eu não quero ser alvo do diabo, porque ele quer me pegar de todas as formas, mas ele não consegue, porque Jesus vive em mim, o Espírito Santo vive em mim. E enquanto o Espírito Santo de Jesus vive em mim, eu estou protegido. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me guia, ele me leva e ele me protege. Amém, queridos?
Vamos entender agora, vamos avançar nos estudos. O que acontece? Lá, então, por que acontecem coisas ruins para as pessoas, né? Nós já lemos, já entendemos aqui. Vamos lá, o que Jesus fala? Jesus explica. Está aqui em Mateus 12, 28. Vamos ver o que Jesus fala. Mateus, capítulo de Mateus, versículo 12. Capítulo 12, versículo 28 diz assim. Mas, o próprio Jesus falando, hein, gente? Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Jesus fala, se eu expulso os demônios em nome de Deus, pelo Espírito de Deus, que é pelo Espírito Santo, consequentemente é chegado a vocês o reino de Deus. Se eu expulso o demônio que porventura está afligindo vocês, então consequentemente é chegado a vocês o reino de Deus. É uma coisa ligada à outra. Se você chegar até Jesus e falar assim, Jesus, me liberta de toda a opressão do mal. Jesus fala assim, eu vou te libertar. Ele liberta você e consequentemente junto com essa libertação veio o reino de Deus. Veio uma coisa nova, linda, maravilhosa, esplêndida na sua vida, que é o conhecimento do reino de Deus. Que nós somos o reino de Deus, nós vamos morar no reino de Deus. Mas para isso nós temos que conhecer o reino de Deus. É isso que Jesus fala. E Jesus diz também, os demônios querem voltar. Misericórdia, né, meus irmãos? Misericórdia. Os demônios querem voltar. O que Jesus quer dizer com isso? Imagine você que uma pessoa é toda atormentada por demônios, ela vai, exemplo, na igreja. E lá ela assiste o culto, é feito orações, e em nome de Jesus, que é o nome de Jesus, viu? Não pensa que é pastor, é padre, alguém que expulsa demônio, não, é Jesus. Mas as pessoas usam o nome de Jesus, que Jesus nos deixou autorização para expulsar demônios, em nome dele. Então expulsa os demônios em nome de Jesus. Aí a pessoa passa a viver uma vida tranquila, tem paz. Só que daqui a pouco ela volta a fazer as coisas perversas dela novamente. Ela se afasta de Jesus novamente. Porque Jesus é assim, Jesus é educado. Ele diz, se você abrir a porta, eu entrarei na sua casa e farei morada com vocês. Mas você também pode mandar Jesus embora da sua casa, se você quiser. Por terrível que pareça, é possível. As pessoas muitas vezes fazem isso. Falam assim, Jesus, não tem mais espaço para você aqui na minha casa. Agora eu quero viver minha vida, eu quero beber, quero fumar, quero prostituir, quero fazer bagunça, quero, enfim, fazer as coisas que eu gosto, que a minha carne gosta, porque a carne gosta de coisas que não prestam. Mas Jesus gosta de coisas que é boa. Aí está mandando Jesus embora. E Jesus vai. Jesus fala, não me quer mais, eu saio. Da mesma forma que eu entrei, eu saio. Porque Jesus é educado. Jesus não chuta a porta, não rouba a casa e entra. Quem faz isso é o diabo. Aí o que acontece para a pessoa que se afasta de Jesus? A pessoa conheceu Jesus, teve uma nova vida, mas ela não quer mais Jesus. Ela quer a bagunça novamente, ela quer voltar a fazer as coisas que ela fazia. O que Jesus fala? Enquanto o espírito do mundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não os encontra. Então diz, voltarei para a minha casa de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então o diabo sai da pessoa, o diabo vive na pessoa, atormenta a pessoa, causa um monte de desgraça na vida da pessoa. Daí de repente aquela pessoa busca Deus, busca Jesus. O diabo é mandado embora, expulso daquela pessoa. Daí o diabo sai, e o diabo fica procurando, onde que eu vou, onde que eu vou, onde que eu quero ir, eu preciso ir em algum lugar. Aí o diabo olha para a casa de novo, que era aquela pessoa que ele estava, e vê aquela casa lá sozinha, porque a pessoa não está mais com Jesus. Ela teve com Jesus, mas afastou de Jesus de novo. Aí o diabo fala, eu vou voltar para aquela casa lá, eu vou voltar lá na onde que está livre, está liberada aquela casa para mim. E pior, o que ele faz? Então ele leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, entrando habita ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a essa geração má. Então se o diabo volta para a pessoa, o demônio volta para a pessoa e encontra aquela casa vazia, ele convida mais 7 amigos dele, faz mais 7 espíritos terríveis e convida eles para ir morar junto. Agora não são não é mais um demônio, são 8, mas não precisa ser 8, pode ser 80 mil. É muitos demônios que tem no mundo, gente. É demônio demais. É 1/3 dos anjos do céu que foram caídos. Então é muitos demônios. Tem uma passagem que fala lá, onde Jesus pergunta, quantos são vocês? Ele fala assim, ó, multidão. E era mais de 2.000 demônios que estavam naquele endemoniado gadareno. E está na palavra de Deus. Então, muitos demônios, irmãos. Se proteja dos demônios. Se proteja, irmãos. O que mais que nós temos? Então nós vemos aqui a entrada
de Jesus, a saída dos demônios, a saída de Jesus e a entrada dos demônios novamente, se a pessoa se afastar de Jesus. Mas o que acontece é uma pessoa que tem Jesus, a pessoa que tem Jesus, ela busca Jesus, ela aprende as coisas de Jesus, ela dá crédito para Jesus, como você está dando crédito, nesse momento, que está aí prestando atenção, ouvindo, buscando. E eu incentivo você, busque na Bíblia, aprenda sobre as coisas de Deus, conhecereis a verdade vos libertará. Aprenda, aprenda, aprenda. A Bíblia está aí livre para todos. A palavra de Deus está sendo propagada, está sendo divulgada aos quatro cantos da terra. Se você buscar as coisas de Jesus, você vai aprender muito por sua conta. E eu estou aqui para te ajudar também, tá bom? Então Jesus está na pessoa, o Espírito Santo vive na pessoa. A pessoa se converteu dos maus caminhos dela. Então, por exemplo, eu vivia no mundo da bagunça, da bebedeira, da prostituição, dos vícios, e de repente eu sofri muito. Quando eu sofri, eu busquei Jesus. Quando eu busquei Jesus, eu encontrei Jesus. Ele veio, me libertou dos espíritos opressores, e agora eu sou uma nova pessoa, tenho uma nova vida. Então o que acontece se um demônio agora quiser me atormentar? E se o demônio fala assim, eu vou atrás desse rapaz aqui e vou travar ele, vou estragar a vida dele? O que acontece? Se o demônio tentar entrar, o Espírito Santo está vivendo dentro de mim. Jesus está vivendo dentro de mim. Então o Espírito de Deus está comigo. E se o Espírito do diabo tentar entrar em mim, ele vai dar de cara com o Espírito Santo. Ele vai dar de cara com o Espírito Santo dentro de mim. E o Espírito Santo vai falar, o que você quer aqui? O Espírito Santo não vai deixar, o Espírito Santo não vai permitir que demônios entrem em mim e entre numa pessoa que busca Deus, porque o Espírito Santo vive dentro dessa pessoa. Essa casa está habitada, tem um hóspede nessa casa que vive e mora junto, e esse hóspede é Jesus, através do Espírito Santo, porque Jesus fala, mais uma vez repetindo, quem deixar, eu vou bater na porta, quem deixar eu vou entrar e fazer morada na vida dessa pessoa. Então se você não quer ter espírito maligno, se você não quer ter opressão, deixe Jesus entrar na sua vida e fazer morada na sua casa, fazer morada dentro de você espiritualmente. Entenderam, meus queridos e queridas? Jesus tem que fazer parte da sua vida, tem que morar dentro de você. Não tem outro jeito, porque se Jesus morar dentro de você, espíritos malignos não podem morar dentro de você. Não adianta você querer ou não querer, você não tem liberdade para isso. O mundo espiritual, nós vivemos no mundo físico, mas o mundo espiritual vai além da nossa compreensão, da nossa vontade, dos nossos desejos, do que nós queremos ou deixamos de querer. Nós temos que obedecer. Obedecer quem? A voz de Jesus. Deixe Jesus entrar na sua casa, fazer morada dentro de você e não permita que o diabo viva dentro de você. Permita que Jesus viva dentro de você. Amém, meus queridos e queridas? Palavra forte, né, irmãos? Espero que vocês tenham compreendido. Falo isso por vocês por amor, porque eu quero ver vocês bem. Eu não quero ninguém sofrendo como eu sofri, ou às vezes até piores do que eu sofria. Eu peço, por favor, em nome de Jesus, deixe Jesus fazer morada dentro de você, dentro do seu coração, tá bom? Fiquem em paz, fica com Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Não se esqueçam, inscrevam-se, façam seus comentários, ative o sininho para chegar a muitas pessoas, que esse vídeo seja um vídeo abençoado na vida de muitas pessoas. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Fica na paz, fica com Deus. Tchau.